Bom dia, pessoal! Nosso podcast acaba de começar. Fique ligado já. Olá a todos! Nosso grupo é composto pelo Raul, pelo Gabriel e por mim, Karine. Agora o Gabriel vai nos contar um pouco sobre a prosa da consciência tranquila. Vamos começar falando um pouco sobre o enredo do texto Consciência Tranquila, do Livro Negro. No enredo, o autor ele narra um pouco da história, começando com um mercante de escravos prestes a morrer, e enquanto os outros o consideram um homem bom, o texto vai mostrando como se ele estivesse lembrando de todos os seus pecados e atos vícios que cometeu. Este texto ele tem uma temática que fala sobre empatia para com a vida humana, e um motivo que nós podemos identificar que do autor ter escrito foi pela falta de empatia que se havia pelos escravos na época, que eram tratados de forma pior do que com animais. Outra coisa também que o autor ele é um autor negro, do simbolismo brasileiro, o que eu acredito ser mais um dos motivos. Daí as críticas que a gente conseguiu ver pelo texto foi pelo fato do ouro e o poder por muitas vezes poderem sobrepor sobre a justiça. E o autor ele foi um brasileiro negro, sendo um dos representantes do simbolismo. Sobre o livro, nós achamos umas partes interessantes que nós gostaríamos de comentar. Raul, começa por ti. O que tu achou mais interessante aí no livro? Gosto da ideia que ele traz, que conta uma face dele, como ele supostamente é, enquanto lê, tu vê que ele é uma pessoa totalmente diferente. Isso Sim. acontece direto no dia a dia de todo mundo. Sempre havendo uma tal ironia, né? Exatamente. Isso daí, tipo, é bem interessante mesmo, que, tipo, diversas vezes no texto ele fala sobre como ele torturava suas vítimas e sempre dizia, remorso pra quê, sendo que eu tenho meu ouro que pode pagar pelos meus crimes que eu cometi. Isso é uma parte bem interessante do texto também. Daí, Karine, o que tu achou mais interessante no texto? Eu achei a segunda página da prosa mais interessante, onde ele começa a descrever sobre o remorso que ele começou a sentir, talvez, e o espanto esmagador dos assombros que decorriam. Logo a seguir, ele começa a comentar sobre as possíveis torturas que ele cometia com as pessoas e como podia cobrir elas com ouro, né? Tudo que ele fazia de pecado, ele podia simplesmente pagar e esquecer o que aconteceu. Sim, tipo, tem justamente essa parte aí, que tem uma parte do texto que ele começa a falar sobre as almas torturadas que começam a puxar ele. Daí nessa parte, e uma coisa que eu notei que, tipo, durante o texto, sempre tem alguém narrando de uma forma irônica sobre as coisas que ele fez, que ele pode dormir de consciência tranquila. Eu não consegui identificar se essa parte era a morte falando, ou tipo, gozando da cara dele, ou então o próprio autor se manifestando ali no texto, sabe? E, tipo, foi um texto muito interessante. A parte que eu mais gostei, pelo menos, foi a parte das descrições, que eu achei que elas foram muito tangentes, tu consegue imaginar bem o que está sendo descrevido. Voltando ali na sala, ou pode ser até uma própria vítima dele. Exatamente, pode até ser uma própria vítima. Na verdade, não. Eu acho que vítima não seria, por causa que as vítimas ali, a maioria, não tem nenhuma, tipo, falando em primeira pessoa o que ele fazia. Eu acho que não poderia ser uma vítima. Diversas vezes dá pra notar que é ele próprio e outras vezes uma pessoa que está presente ali quando ele tá próximo de morrer. Mas eu digo mais de algumas partes em específicas, tá ligado? Que, tipo, por exemplo, dali das almas, que não era ninguém falando, era apenas uma descrição. Daí, tipo, é muito interessante isso daí no texto. Não uma vítima real, mas sim uma alma de uma vítima dele. Ah, tu quer dizer, tipo, ali uma das almas torturadas? Sim. É uma boa analogia também. Tipo, é bem disso que eu tô falando. Tipo, tu consegue manifestar bem na tua mente o que tá acontecendo. Mesmo tendo palavras difíceis, tu consegue continuar com a leitura. Lá no começo da prosa também fala, né, de um jeito mais em cima, de alguém que tinha mais poder, falava de um jeito que as mulheres lá, elas eram desprezadas, etc. E elas deveriam se entregar a ele. Né? Sim, que ali, tipo, ele estuprava as mulheres e as que não queriam, que resistiam, ele acabava mandando lanhar no chicote, matar. E as que ficavam com ele arranjava maridos e dava dinheiro para elas. O que, tipo, é um ato vil, tipo, terrível, só que na época, devido ao racismo e justamente a falta de empatia com o próximo,
não era visto como nada. Assim, tipo, como ele era tratado como um santo mesmo nos dias de hoje, isso sendo visto como um monstro abominável. E, tipo, o que eu acho que também depende muito, tem muito a ver com o tanto de dinheiro que ele tinha. Pois é descrito no início do texto que tem muitas pessoas ali que estão no funeral dele, eu vou dizer funeral que ele ainda não havia morrido, mas que estão ali justamente pelo dinheiro dele e pelo poder. Exato, no seu leito de morte. Que, tipo, ali ele fala que tem muitos possíveis herdeiros. E um desses possíveis herdeiros mesmo que começa a falar sobre isso. E tá vilanizando as mulheres que ele mesmo estuprou. Daí que, tipo, é muito interessante esse tipo de ironia que tu pode encontrar no texto. O que também pode ser muito comparado com o simbolismo brasileiro. Que foi uma época justamente aí de temor e de medo que teve durante as literaturas brasileiras. O que tu ia falar agora, Raul? Pode falar aí. Desculpa te interromper. Raul? Daí, tipo, uma coisa que eu também achei legal no texto foi justamente a dúvida que o texto te dá. Voltou? Que nariz Pode falar. Então, a primeira parte da história conta, como o Gabriel falou, que ele era um homem rico, poderoso, e na época, provavelmente em volta pelo século XVIII ou XIX, onde ele podia ter escravos e ele era um grande senhor de escravos. Ou até mesmo no século XVII, né? Por causa que o escravo foi do século XVI até o XIX, eu acho. Se não me engano, era mais ou menos isso. Em torno disso aí. É. E ele comenta, tipo, alguém comenta na morte dele ao lado de um quarto gigantesco, descrevendo um quarto gigantesco de pessoas ricas, em volta dele várias pessoas, mas não... E ele dá características meio que ruins para cada uma dessas pessoas. Sim. O que, então, na verdade, eu não sei se seriam características ruins, pois, tipo, tem muita ironia no texto. Tipo, tu não sabe se ele tá falando em um tom gozante, ou se ele tá falando num tom, tipo, de aplauso ou de depreciação. Tipo, como posso dizer? Pra ele, aquelas pessoas são como... Vejam ele como uma pessoa que, por interesse, vão lá por interesse, não por amizade ou amor próprio. Sim, que, tipo, demonstra muita ganância que tinha nessa época. Eu vou ensinar aqui agora uma questão que eu achei muito interessante, que ficou em aberto durante o texto. Que durante o texto todo ele sempre comenta que ele não tem remorso algum, devido ao fato de que ele pode pagar pelos seus pecados com seu dinheiro e poder. Porém, em algumas partes do texto, no final principalmente, fica em aberto se ele morreu se arrependendo de seus pecados ou se ele apenas morreu mesmo, devido a alguma... Eu não lembro a palavra exata, mas que fala ali que ele se desfalece com seu rosto se desmanchando, alguma coisa assim. E, tipo, ficou muito em aberto se ele realmente sentiu remorso ou não. O que pode ser muito bem comparado com outros textos, por exemplo, de Machado de Assis, que tem lá se a outra traiu ou não, que eu achei bem interessante sobre esse texto. Dom Casmurro. Dom Casmurro, esse mesmo. E, bem, esse aqui foi o nosso podcast e quer acrescentar mais alguma coisa, Karine? Contudo, lá no final, dá a impressão que as almas sentiam mais pena dele do que aconteceu com elas. Exato. Tanto que a culpa original. Isso daí eu não saberia se dizer se ela sentem pena dele pelo, tipo, a mentalidade dele, ou se sentem pena por causa que alguma coisa pior o espera, sabe? O que me deu muita atição na imaginação. Não, sentiram pena, porque querendo ou não, como posso dizer, elas sofreram. Sim. Só que ele vai sofrer mais com o que ele fez com seus atos, atormentando ele na sua consciência. Exatamente. É justamente disso que eu tô falando, sabe? Daí eu acho muito interessante que, tipo, até o próprio tema, o próprio título do texto pode ser uma ironia, consciência tranquila. Pois no final pode acabar que ele não morreu com consciência tranquila, entende? Como no começo, falando de forma sarcástica pra ele. Exatamente. Supostamente alguém falando
de forma sarcástica tudo que ele disseram sobre ele, algumas coisas que ele fez de bom para a sociedade e para as pessoas. Sim. Vocês têm Agora, alguma coisa... acho que a gente realmente já comentou tudo que a gente tinha que comentar de forma bem resumida. E já tá acabando o tempo também. E eu quero agradecer aí por ter ouvido tudo, professora. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado. E aí o Gabriel levantou uma... Não sei se a professora escutou, mas ele levantou uma pergunta muito interessante. Que é sobre o final, se ele se arrependeu ou não. Mas enfim. Se ele morreu com uma consciência tranquila, Exato. ou com uma consciência culpada. Exatamente. Enfim, é isso. E até mais. Aqui é da 2002 e o nosso podcast chegou ao fim. Obrigada a todos por ouvirem. Até mais.